Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Bem, nesta aula nós vamos fazer uma revisão do que nós já trabalhamos até agora, no capítulo 3, assim como a continuação, com as páginas da 15 a 17. Bem, galera, aqui na página 15, tá? Nós temos algumas questões reflexivas sobre emprego e algumas questões de listening. Portanto, nós vamos cancelar as questões da página 15, tá? Que seria melhor fazer aí pessoalmente, com o áudio, e para a gente estar discutindo, né? Conversando sobre o assunto, tá? Na página 14, a questão que vem no início da página 14 também é um listening, tá? Aquela questão que a gente vai precisar do apoio do áudio, né? Então, seria melhor fazer presencialmente. Mas nós faremos aqui a questão número 5, tá? A questão número 5 diz assim: Answer the questions below, quer dizer, responda as questões abaixo. Algumas dessas coisas você vai precisar pesquisar para responder, tá? Então, são informações aqui sobre o lugar onde nós moramos, tá? A letra A diz assim: Is it possible for teenagers to work in your state or country? É possível para adolescentes trabalhar no seu estado ou no seu país? Então, você vai responder aí se é possível ou não, né? De acordo com a lei, tá? Então, para isso, você vai pesquisar, né? E responder a questão. Letra B diz assim: How old does a teen need to be to start working? Quantos anos um jovem precisa ter para começar a trabalhar? Certo? Na letra C é assim: Are there any programs to help teens to get a job? Há programas para ajudar os jovens a conseguir um emprego? How do they work? Como eles trabalham? E a letra D, How different is a job for a teen from one for an adult? Qual a diferença de um emprego para um adulto de um para um adolescente? Aí você vai dizer quais as diferenças de um para o outro. A questão número 6 é uma questão de diálogo, de conversa, tá? Sobre as questões anteriores, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos passar também, ok? Bem, galera, agora a gente vai dar uma revisadinha nesse conteúdo que é a First Conditional, ok? Que é a primeira condicional, que é o uso do if. Esse if que significa se, tá? Por isso que ela é uma oração condicional, que algo vai acontecer se alguma coisa acontecer antes, ok? Então, qual é a regra da first conditional, da primeira condicional? É o seguinte: nós utilizamos esse if antes da sentença que está no simple present, que está no presente simples. E em seguida, nós utilizamos aí a condicional no futuro simples com will. Observe os exemplos aí abaixo, tá? Na primeira frase diz assim: If they don't study, se eles não estudarem, they will have bad grades. Eles terão notas ruins, certo? Então, eu utilizei o if, certo? Antes aqui do simple present, certo? If veio antes do simple present. Observe também que o simple present aqui, ó, está na forma negativa, tá? Don't study. They will have bad grades. Eles terão, certo? Have é o verbo ter. Quando eu coloco o will na frente, fica no futuro, tá bom? A segunda frase, ela é toda afirmativa, né? Então, eu comecei com a condicional, que é com o futuro simples. I will travel if I economize money. Eu viajarei se eu economizar dinheiro. Então, eu utilizei primeiramente a condicional no futuro simples, olha. Coloquei will antes do verbo travel, que é viajar. Então, ficou eu viajarei, ficou um verbo no futuro. Em seguida, veio a condicional aqui no presente simples, olha. If I economize money, se eu economizar dinheiro, essa frase é toda afirmativa.
e também conta aí com a condicional, ok? A próxima frase diz assim, ó. If you waste your time, se você desperdiça o seu tempo, certo? You won't finish your work. Você não terminará o seu trabalho. Então, eu coloquei a condicional aqui na forma negativa. A forma negativa de will é won't, tá? Então, aí eu tenho o verbo finish, que é terminar. Won't finish, não terminará, ok? Próxima frase. If Mike gets up earlier, se Mike acordar mais cedo, he won't arrive late to work anymore. Ele não chegará tarde no trabalho. Ele não chegará mais tarde no trabalho. Ok. Nesta frase, eu quero que você observe o uso do S aqui, olha, que indica o seguinte, o verbo flexionado para a terceira pessoa do singular no simple present. Lembra quando o sujeito é he, she ou it, né? Ele ou ela. O verbo recebe o acréscimo de S, ok? Então, por isso que nós temos aqui, ó. If Mike gets up earlier, se Mike acordar mais cedo. He won't arrive late to work anymore. Ele não chegará mais atrasado ao trabalho. Então, o verbo arrive é chegar. Won't arrive, não chegará, ok? Na última frase, nós também temos um sujeito na terceira pessoa, né? Sandra, que é a mesma coisa que she, ela. Então, eu tenho a condicional, eu tenho aqui a primeira sentença é If Sandra doesn't stay at home, se Sandra não ficar em casa, she will go to the party. Ela irá para a festa. Então, eu tenho a primeira sentença negativa, tá? No presente simples. Só lembrando que quando o meu sujeito é he, she ou it, no caso de Sandra, né? Terceira pessoa do singular, a forma negativa é doesn't. É esta que eu coloquei aqui, ok? Então, doesn't stay, não ficar. Se Sandra não ficar em casa, she will go to the party. Ela irá para a festa, ok? Então, sempre esse if, ele vai vir antes da oração que está no presente simples, tá? Tanto faz se for na forma afirmativa ou negativa, tá? Vejam que algumas frases, elas começam com a condicional no futuro simples. Aí, então, eu tenho if e, em seguida, eu tenho a oração no presente simples, tá bom? Ok, galera, aqui na página 17, ok? Nós vamos iniciar essa atividade. A primeira questão diz o seguinte: Complete the sentence with your own ideas. Complete as frases com suas próprias ideias. Só lembrando que sempre depois do if, nós vamos utilizar o simple present, tá bom? Então, a letra A diz o seguinte: We will study English if. Nós estudaremos inglês se. Então, a frase seguinte que você vai criar vai vir no simple present, no presente simples. Letra B. The teacher will be angry. O professor ficará chateado se. Aí, depois do se, você também vai criar uma sentença no simple present, tá? Na letra C, a letra C ela já inicia aqui com o if e com uma frase no presente simples, tá? Então, if I feel sick, se eu adoecer, a frase que você fizer aqui na frente será no futuro simples. Por quê? Quando eu já comecei com a sentença no simple present, if I feel sick, se eu adoecer, certo? Aí, a condicional vai ser com will, vai ser no futuro simples, tá? Então, você observa. Se ela iniciar com o if e o simple present, quando você continuar, você escreve uma frase no futuro simples com will. E quando ela começar com uma frase no futuro simples com will, depois do if, você completa com o simple present, ok? A letra D tá assim. If the weather is good on the weekend, se o tempo estiver bom no final de semana, aí você completa com uma frase aí no simple future, tá? Letra E.
My parents will be glad if. Meus pais ficarão felizes se. Aí lembra, depois do if, que é o se, você utiliza o simple present. Letra F. If I don't go to the bed early tonight, se eu não for para a cama cedo hoje à noite, olha, como essa sentença começou com o simple present, olha, na forma negativa, mas sim é o simple present. Se eu não for para a cama cedo esta noite, aí a frase que você vai escrever em seguida vai ser no simple future. Segunda questão. What are the opposites? Quais são os opostos? Nessa questão você vai escrever os opostos aí desses adjetivos, tá? Por exemplo, a letra A é lenient, brando, calmo, tá? Qual é o oposto de brando ou calmo? É estressado, né? Então, você vai colocar sempre o oposto, lembrando que é em inglês, tá? Então, nesse caso, você pesquisa e escreve a sua forma em inglês, tá? Letra B, hardworking, trabalhador, aí você vai colocar o oposto de trabalhador. Letra C, patient, paciente, você vai colocar o oposto de paciente. Letra D, trustworthy, confiável, vai colocar o oposto de confiável. Letra E, messy, bagunceiro, vai colocar o oposto de bagunceiro. Letra F, generous, o oposto de generoso. Letra G, shy, tímido, o oposto de tímido. Letra H, determinated, determinado, o oposto de determinado. Na terceira questão diz o seguinte: What's missing in the sentence? O que está faltando nas frases? Rewrite them. Reescreva-as, tá? Então, observa aí, ó. A letra A tá assim. If Tom gets hurt, se Tom adoecer, if Tom gets hurt. Observa aqui, olha, que tem até o S, porque o sujeito da frase é Tom, né? Então, a terceira pessoa do singular. Por isso que tem o S aí, tá? Se Tom adoecer, aí, olha, a condicional tá assim. We have to take him to the hospital. Nós temos que levá-lo ao hospital. Então, nós temos aqui o verbo have, olha. Essa sentença está toda no simple present, tá? Então, deveria ser o seguinte. Onde eu tenho if, a sentença vai vir no simple present. Essa parte aqui está ok. E a condicional deveria vir no simple future. Então, não deveria ser we have. Então, we will have. Nós teremos que levá-lo ao hospital, tá bom? Então, sempre vai faltar uma coisinha ou outra para que a frase fique ok, tá? A letra B tá assim, ó. Sheila will win the race. Sheila vencerá a corrida, ok? Aí eu tenho aqui, ó. She doesn't slow down. Ela não cair. Tá faltando o quê? Antes, aí eu tenho aqui o futuro simples e a outra frase no presente simples. Está faltando o que antes desse presente simples aqui? Está faltando algo antes do presente simples, né? Aí você vai acrescentar e reescrever a frase com o que está faltando. Letra C. If my parents don't take me to the contest, se meus pais não me levarem ao concurso, ok? Essa parte aqui está toda ok. Tá? Está no presente simples, forma negativa, to the contest. Se meus pais não me levarem para o concurso, I take the bus. Eu pego o ônibus. Então, essa parte aqui, olha, deveria vir no simple future. Ou seja, o verbo take, que é pegar, deveria estar no futuro. Ou seja, will take, pegarei o ônibus, tá? Então, você vai colocar o que falta e reescrever da forma correta. Letra D. If the library doesn't have the book, se a biblioteca não tem o livro, essa parte está ok, tá? No presente simples, ó. Se a biblioteca não tem o livro, Cindy have to buy it. Cindy tem que comprá-lo. Então, esta parte aqui, eu grifei o verbo have aqui, que é o ter, tá? Cindy tem que comprá-lo.
Nesse caso, deveria vir no futuro simples, que é a oração condicional. Se a biblioteca não tiver o livro, Cindy terá que comprá-lo. Então, você vai colocar o verbo ter aqui, o verbo have, no futuro, ok? Faz as alterações e reescreve aí da forma correta. E, por fim, a letra E diz o seguinte: My uncle will buy a farm. Essa parte está ok. Meu tio comprará uma fazenda. He can get the money. Ele conseguir o dinheiro, certo? Aqui também está ok. Está no presente simples. Porém, está faltando algo aqui antes do presente simples, certo? Você vai acrescentar, né? E reescrever da forma correta aí as orações condicionais, certo? Eu espero que vocês consigam responder as suas atividades, ok? E tchauzinho, até a próxima!